Olá, meus alunos, minhas alunas. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Estou aqui em casa. Como eu já falei, eu não gosto muito do nome isolamento social. Na verdade, eu estou isolado em casa, mas não estou isolado socialmente. Tenho utilizado as redes sociais, então, socialmente não é um isolamento total, mas é um isolamento físico. Eu espero que vocês também estejam participando desse isolamento, ele é bastante necessário nesse momento. Na aula passada, nós começamos. Na verdade, nós demos continuidade ao que a gente começou em sala de aula, a composição dos seres vivos. Então, devem lembrar que a gente viu a composição separada em dois grandes grupos: os elementos inorgânicos e os orgânicos. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa apostila número 1. Nós vamos para a página 31, que é a parte de proteína. Então, basicamente, nós vamos ver proteína e vamos ver também um pouquinho de vitamina. Quando eu falo em proteína e vitamina, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é comida. As pessoas sempre falam, eu preciso de proteína. Então a gente até tem aquela discussão com relação, mas da onde vem a proteína? Se a pessoa não come carne, ela vai ter proteína? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e vitamina é a mesma coisa. Quando a gente fala vitamina, a gente sempre pensa, preciso comer fruta, preciso comer verdura. Será que realmente as vitaminas vêm de frutas e verduras? Ou melhor perguntando, será que ela vem apenas desses grupos? Algumas pessoas tomam suplementos vitamínicos, será que são necessários? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre proteína e sobre vitamina, mas para que a gente comece a entender então primeiro proteína, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo mostrando como é que as proteínas são produzidas no nosso corpo e logo em seguida a gente volta a conversar a respeito desse tema. Então, o que você deve ter percebido nesse vídeo é que as nossas células elas estão produzindo as proteínas a partir de substâncias químicas que nós chamamos de aminoácidos. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Nesse slide, eu tenho aqui que a proteína ela é um conjunto de aminoácidos. Então, esse conjunto de aminoácidos, quer dizer, eu vou ter aminoácidos, esses aminoácidos se juntam e formam uma proteína. Tá,
Se a proteína é formada de aminoácido, da onde vem o aminoácido? Justamente da nossa alimentação. Então, quando eu como, por exemplo, um feijão que é rico em proteína, ou um bife que também é rico em proteína, o meu corpo ele vai levar esse alimento para o sistema digestório. O sistema digestório vai quebrar ele em moléculas menores e vai acabar formando pequenos aminoácidos. Esses aminoácidos formados, a partir da ingestão dessa alimentação, como que eles são formados? Eles são formados pela quebra da proteína. Ou seja, o aminoácido já existe. Eu não estou fabricando aminoácido. Eu estou pegando o aminoácido que já está pronto e utilizando. Eu posso também ingerir o aminoácido. Por exemplo, pessoas que fazem academia acabam usando whey protein. Esse é um exemplo, que são compostos ricos em aminoácidos. Por que isso? Para que depois que você fez o exercício físico, o teu corpo utilize esse aminoácido para a produção de uma proteína. Então, é meio que um ciclo. O aminoácido forma uma proteína, eu ingiro a proteína, transformo novamente em aminoácido e depois o meu corpo transforma esse aminoácido em proteínas. E para que vai servir a proteína? Veja, ela tem uma função plástica e estrutural. Quer dizer, ele vai formar, por exemplo, nossas células, então vai formar uma estrutura, então uma função estrutural. Função energética. Alguns animais, como por exemplo felinos, as proteínas elas são super importantes com relação à energia, porque ele quebra a proteína, transforma em aminoácido e consegue transformar o aminoácido em energia. Nós humanos usamos a proteína como forma de energia, quebrando proteína, mas não é tão eficiente como acontece com os felinos. Uma função hormonal. O hormônio do crescimento, por exemplo, é um hormônio proteico. Nem todo hormônio é uma proteína, mas no caso o do crescimento, sim. Defesa. A gente tem falado muito hoje em anticorpos. Os anticorpos são basicamente proteínas que vão defender nosso corpo contra, por exemplo, um vírus. E função enzimática. As enzimas aqui elas vão ter função de acelerar determinados processos. Então, elas podem, por exemplo, quebrar uma substância, elas podem fazer com que as substâncias tenham uma reação mais rápida em nosso corpo. A gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, como eu falei, as proteínas elas são formadas de aminoácido. Acontece que nós temos poucos aminoácidos. Então, nós temos aqui um total de 20 aminoácidos. Se eu tenho 20 aminoácidos, como é que apenas 20 aminoácidos vão formar todas as proteínas que o meu corpo precisa? Então, esses 20 aminoácidos vai acontecer o seguinte. Então, eu tenho os 20 aminoácidos, mas a posição e a quantidade desses aminoácidos, eles vão fazer com que eu forme proteínas diferentes. Então, aqui, por exemplo, olha, eu tenho... A gente não vai usar o nome dos aminoácidos, mas eu tenho lá uma série de aminoácidos, por exemplo, lisina. Então, esses aminoácidos, vejam que aqui, então eu tenho um quadradinho, uma bolinha, um triângulo. Quadradinho, desculpe, uma bolinha, um quadradinho riscado. A proteína B, vejam que são as mesmas substâncias, quadradinho, quadradinho, bolinha, bolinha, triângulo, triângulo, o quadradinho, riscado, bolinha com a cruzinha, bolinha com a cruzinha, e assim por diante. O que está mudando é a disposição deles. Então aqui eu comecei com um quadradinho, aqui eu comecei com um triângulo. Então lembra o nosso vídeo. Quando eu vou fazendo a leitura do DNA para formar a proteína, ele vai me dizendo qual substância eu tenho que colocar. Então ele vai colocando aqui cada aminoácido, e esses aminoácidos juntos formam uma proteína. Então veja, mesmo tendo as mesmas substâncias em cima e as mesmas embaixo, eu formo substâncias diferentes. Eu poderia dar um outro exemplo disso, bem prático. Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Bolo é basicamente farinha, ovos, leite e uma gordura. Mas eu tenho 50, 100, sei lá, milhares de tipos de bolos diferentes. Então, cada bolo é formado do quê? De quantidades diferentes
desses produtos. Ou esse produto usado de forma diferente. Por exemplo, em um eu uso o ovo inteiro, no outro eu separo gema da clara e bato a clara em neve. É a mesma substância, mas formando um resultado diferente, um bolo diferente. Ou seja, mesmo tendo os mesmos aminoácidos, no final eu posso ter proteínas diferentes. Agora, e outra coisa super importante quando eu falo aminoácidos, é que 11 são naturais. O que significa aminoácido natural? Eles são produzidos pelo nosso corpo. Então, 11 deles eu produzo e 9 são essenciais. Então, esses são presentes na alimentação. Isso significa o quê? Que se a minha alimentação for deficiente em aminoácido, o meu corpo não vai ter como produzir todas as proteínas e, consequentemente, eu vou ficar doente. Então, esses primeiros aqui, que são os naturais, eu não preciso me preocupar porque o meu corpo produz. Mas os essenciais não, porque eu preciso ingerir esse alimento. Vou dar um exemplo, gatos. Gatos têm um aminoácido que eles não produzem. Então, se eles não comem esse aminoácido na ração deles, ou se eles não comem esse aminoácido comendo carne, eles podem morrer. Então, se alguém um dia resolver deixar de dar carne para um gato, vai ter que dar para ele esse aminoácido de qualquer forma, porque senão ele pode falecer. Bem, lembra que a gente falou agora há pouco sobre as enzimas. Então, como é que funciona uma enzima? No caso da enzima, eu vou ter que ter aqui os reagentes, veja que no caso eu tenho dois reagentes, eu tenho o A e o B, e tenho uma enzima. O que aconteceu? O A e o B, eles se juntaram, formando um produto. Para formar esse produto, ele precisou da ação de uma enzima. Então, o que essa enzima vai fazer? Ela vai permitir com que a velocidade dessa reação de A mais B formando AB seja muito mais rápida e seja muito mais eficiente. Se eu olhar esse gráfico aqui, eu consigo entender um pouco disso. Então veja, aqui eu tenho o A e o B, houve uma reação e formou então os produtos. Então reagentes A e B e formou o produto AB. Veja, quando eu não tenho a enzima, veja que ele formou o produto, mas a velocidade, a quantidade de energia necessária foi bastante grande. Então, olha, uma quantidade muito grande de energia para que A e B se unissem, formando o AB. Se eu coloco uma enzima, o que acontece? Eu tenho novamente o reagente A, o reagente B, eles vão se unir, mas agora a energia de ativação disso é bem menor. Então, lá no final, eu tenho a formação do produto. Ou seja, a enzima, nesse caso, acelerou o processo, reduzindo, então, a energia de ativação necessária. O que para o nosso corpo é super interessante, porque quanto menos energia eu gastar, melhor. Aqui, então, eu tenho um exemplo de uma enzima chamada sacarase. Quando aparece ase, isso tem relação com enzima e tem uma relação direta com quebra. Então, sacarase, o nome sacara vem de sacarose. Então, o que eu imagino? Que a sacarase, se ase é quebra e sacare vem de sacarose, é uma enzima que quebra a sacarose. Por exemplo, outro exemplo, a amilase. A amilase é uma enzima que quebra o amido. Então, existem diversas enzimas no meu corpo que provocam quebra de substâncias. No caso, a sacarase vai quebrar a sacarose. Então, a sacarose veio da onde? Da minha alimentação. Eu comi alguma coisa com açúcar, eu tenho sacarose. Mas a sacarose é muito grande para o meu corpo, então eu preciso fazer o quê? Quebrar a sacarose em pedaços ainda menores. Veja que a sacarose é formada de dois pedacinhos. Então, com a presença da enzima, o que vai acontecer? Eu tenho a enzima sacarase e tenho aqui a sacarose. Vejam que agora a sacarase, ela emendou, ela ficou grudada. Então, vejam, ela está grudada na sacarose. O que eu consigo observar aqui? Vejam esse desenho e esse desenho. Eles se encaixam perfeitamente. Da mesma forma que esse desenho e esse desenho se encaixam perfeitamente. Ou seja, existem sítios de ligação que são específicos. Isso significa o quê?
que a sacarase não consegue, por exemplo, quebrar uma molécula de amido. Porque a molécula de sacarase e a de sacarose, elas se encaixam. A de sacarase e a de amido não se encaixam. Então, cada enzima, ela tem um sítio específico, ela só se liga naquele determinado sítio. Então, quando ela se liga, o que ela fez aqui? Ela quebrou em dois pedaços, em frutose e quebrou em glicose. Ou seja, a sacarose não é mais sacarose, agora é frutose e também é glicose. Ou seja, um açúcar formou agora dois açúcares. A importância de ter formado dois açúcares agora é que os açúcares são menores. Ou seja, meu corpo vai poder absorver e utilizar de uma forma muito mais rápida e fácil esses dois açúcares do que quando eu tinha a sacarose. Claro, nem tudo funciona como a gente gostaria. Então, o nosso corpo ele vai sofrer interferências quando eu falo de enzimas. Então, vamos ver aqui a primeira interferência. A primeira interferência é com relação à temperatura. Então, veja, eu tenho aqui uma enzima. Então, o que está acontecendo com a reação? A reação está aumentando aqui de acordo com a temperatura, até ela chegar numa temperatura ótima. Quando ela chega nessa temperatura ótima, então, vamos marcar aqui a temperatura ótima, que está aqui. Acontece o quê? Ela começa a perder o efeito. Então, vamos pensar assim. Eu quero digerir amido. Então, eu pego a saliva da minha boca e vou colocar no amido. Pensa que o meu corpo ele tem qual temperatura? Lembraram? Mais ou menos 36,5 graus. Ou seja, a temperatura ótima para a ação da saliva, da amilase salivar, que está na minha boca, digerir o amido, seria mais ou menos 36 graus. Então, se eu colocar o amido fora da minha boca, na geladeira, por exemplo, e deixar essa amilase fria, a temperatura não vai ser ótima. Vai digerir o amido? Vai, mas veja, numa temperatura baixa. Quando chega no 36, eu tenho a temperatura ótima, então eu consigo digerir esse amido. Bem, algumas pessoas pensam, ah tá, mas se 36 está digerindo rápido, então se eu colocar 40, 50, vai digerir muito mais rápido. Então, na verdade não. Veja que quando passa dessa temperatura ótima, ela começa a cair. Vamos dar um exemplo que não tem a ver com essa digestão, mas que vocês vão entender bem isso. Eu pego um ovo e coloco na água e vou aquecendo essa água. Quando essa água vai aquecendo, vai acontecer o que com o ovo? A clara, que é transparente, vai ficando branca. A clara, que é mole, vai endurecendo. A gema, que era laranja, continua laranja, ela pode até ficar um pouquinho mais clara. Ficou até estranho, né? Mas ela fica com uma coloração mais clara. E também vai ficar dura. Ou seja, você mudou a forma da proteína. Você altera a forma. Quando eu altero a forma de uma proteína, eu digo que estou tendo uma desnaturação. E a desnaturação faz com que a proteína pare de funcionar. Ou seja, literalmente, se eu aumento demais a temperatura aqui, eu vou cozinhar essa enzima. Então, ao invés dela funcionar melhor, ela vai despencar e vai parar de funcionar. Então, a temperatura de funcionamento de uma enzima, ela depende de uma temperatura que eu chamo de temperatura ótima. Se eu não tiver uma temperatura ótima, se eu não tiver essa temperatura aqui, eu posso ter um funcionamento menor, e se eu passar muito dessa temperatura ótima, eu vou ter essa desnaturação proteica, e então vou parar, fazer com que essa enzima pare de funcionar, e ela não vai ter mais o efeito que eu desejaria. Um outro fator importante seria, na verdade, o pH. Então lembra, numa escala de pH, o valor 7 corresponde a um pH neutro. Tudo que está daqui para baixo, ele vai ser ácido, e o que está daqui para cima vai ser considerado como básico. Então, vamos só deletar aqui. Então, pensando dessa forma, lembrando da minha boca. Eu estou comendo um pão, a minha boca ela tem um pH básico.
Agora, quando eu ingerir esse pão e o pão for para o meu estômago vai ter um pH ácido. Isso significa que eu vou aqui, a pepsina, que ela vai estar no meu estômago, a amilase salivar, que vai estar na minha boca, ela vai também estar em outras regiões, a gente vai estudar isso melhor depois, e a tripsina, que vai estar no intestino. Então, observe o seguinte, a pepsina, como ela está no estômago, ela vai ter um pH ácido. A amilase, como ela está na minha boca, ela vai ter um pH praticamente neutro. Enquanto que a tripsina, vai lá no meu intestino, vai precisar de um pH básico. Esse pH ácido surge por causa dos ácidos que eu tenho no meu estômago, a amilase salivar na boca, porque se a minha boca estiver ácida, ela pode ficar ácida devido a bactérias, vai acontecer o quê? Eu vou ter formação de cáries, então eu preciso manter esse pH mais ou menos neutro, e a tripsina vai estar no ambiente básico pela formação de bicarbonato e outros íons que vão fazer com que o ácido que veio do meu estômago seja anulado quando chega no meu intestino, para que o intestino não seja queimado pela presença desse ácido. Então, se eu pegar uma enzima como a pepsina e colocasse no ambiente básico, o que aconteceria? A reação seria baixa. Se eu pegar uma enzima que gosta do ambiente básico e colocar no ambiente ácido, vai acontecer o quê? Também vai ter uma ação muito baixa. Ou seja, da mesma forma que eu tenho uma temperatura ideal, eu também tenho que ter um pH ideal. Bem, falando de vitamina, não tem como a gente deixar de falar de alimentação. Então a gente vai ver um pequeno vídeo sobre alimentação e já voltamos. Banana é rica em ferro ou potássio? E se assar, ela fica mais ou menos calórica? E a canela, ativa mesmo o metabolismo? Uma dúvida, comer carboidrato à noite pode? E no lanche, é melhor comer barrinha de cereal light ou diet? E essas coisas todas, tem glúten? Esse é um tema complexo, mas as soluções podem ser simples. Professor, quer dizer que existe comida de verdade e imitação de comida? Comida de verdade não é a comida industrializada, não é a comida que você põe no micro-ondas, aquece e come. É a comida que você faz. E a comida que você faz é a comida que é feita com alimento de verdade. Mas, por exemplo, o arroz, o feijão, ele é industrializado, mas ele é comida de verdade. O arroz e o feijão, tanto quanto a alface e o tomate, são alimentos de verdade. São os alimentos que a natureza nos oferece e que não são adicionados nenhuma substância. Eles podem ser empacotados, podem ser refrigerados, pasteurizados, fermentados, moídos, mas eles continuam sendo alimentos naturais. A comida de verdade não é feita só de alimentos de verdade. A gente vai ter também os produtos industrializados. Aqueles que a gente usa para temperar, para cozinhar os alimentos. Óleo, sal, azeite, as especiarias. Vinagre. E nós temos uma categoria de alimentos processados que também são utilizados na preparação de receitas, de comidas. Por exemplo, o pão, por exemplo, o queijo. Por exemplo, as conservas. Esses alimentos não vão substituir os alimentos de verdade. Eles vão entrar na composição das receitas ou vão acompanhar os pratos que você faz com os alimentos de verdade. O que não entra na comida de verdade? É aquilo que substitui a comida de verdade. Então nós temos alguns produtos alimentícios industrializados que substituem inteiramente o cozinhar, a preparação de alimentos e os alimentos de verdade. Por exemplo, prato congelado que você coloca no micro-ondas e está totalmente pronto, você não tem que fazer nada. Quando você toma um refrigerante, você não toma um copo de leite ou você não toma um copo de água. Mas isso vale também para aqueles produtos que são chamados de escolhas saudáveis, por exemplo, barrinha de cereal. Qual que é o problema desses produtos? É que para eles serem prontos para consumo, terem uma grande duração, para eles serem extremamente saborosos e atraentes, eles são feitos com ingredientes que não são ingredientes de verdade.
Ou seja, são coisas que a gente não tem na nossa cozinha. Exatamente. O que caracteriza o produto ultraprocessado é isso. Na lista de ingredientes lá do produto, você vai ler, você vai encontrar várias substâncias que você não tem nenhuma ideia do que são e que certamente você não vai encontrar na despensa da sua casa. Eles são feitos não com alimentos, mas com substâncias que você extrai dos alimentos ou você sintetiza. Mas ele não está trazendo para o organismo as substâncias todas que você tem nos alimentos de verdade. Mas aí como é que fica a questão dos Bem, eu vou nutrientes, passar para vocês do agora uma potássio, atividade, do ferro, mas não do esqueçam que além da glúten? atividade, Isso a vocês gente não também tem que têm levar em consideração trilha nessa alimentação e tem saudável? atividade Alimentação livre, saudável é que uma coisa está complexa, disponibilizando mas a solução não é tão na nossa sala de aula complicada e assim, né? na E é verdade. plataforma Por que ela é complexa? do Porque Alimento nós para precisamos de muitos Tenham todos uma boa nutrientes, semana. de muitas substâncias que estão presentes nos nos vemos alimentos. em breve. A Se chave alguém tiver é alguma dúvida, variedade. pode procurar Né? aqui, Então a gente precisa lá, lembrar o se seguinte, voltar que o hoje e ser amanhã, humano, à disposição de vocês. ele é diferente de Até a várias próxima. outras espécies animais que têm um repertório muito pequeno na alimentação. Costumo usar o exemplo do esquilo, que consome um único tipo de noz. Então ele não tem nenhum problema de decidir. Ele come aquela noz e ele está satisfeito. Os seres humanos, nós evoluímos, e essa foi uma vantagem comparativa em relação aos outros animais, evoluímos aprendendo a comer de vários tipos de alimentos, para a gente poder inclusive habitar as várias latitudes do planeta, né? A gente tem seres humanos, sociedades humanas do Ártico à Antártica. Quando a gente consome uma variedade de alimentos, automaticamente você vai ter um mix de nutrientes que é aquele que a gente precisa. Os padrões tradicionais de alimentação, eles já combinam os alimentos de uma forma que esse mix de nutrientes esteja satisfeito. Então, se eu estiver no Mediterrâneo, se eu acompanhar a dieta mediterrânea, se eu estiver no Japão, eu praticar o padrão tradicional da alimentação no Japão. No Brasil, se eu praticar o nosso arroz com feijão como padrão alimentar, eu vou ter, no final do dia, aquele mix de nutrientes que eu necessito. A gente vai falar bastante desses padrões alimentares mais pra frente, mas agora, professor, quero ver se o senhor é bom mesmo. A gente vai ver o que é e o que não é comida de verdade. Macarrão instantâneo. Comida de mentira. Macarrão. Fresco, seco, comida de verdade. Molho de tomate pronto. De mentira. Tomate pelado. De verdade. Mesmo aquele que a gente compra enlatado. Sim, porque o tomate pelado não deve conter nenhum tipo de aditivo. Lasanha congelada. Esse é um ícone do alimento ultraprocessado. Filé de peixe congelado. De verdade, desde que seja apenas o filé de peixe. Se esse filé de peixe estiver empanado, tiver aditivos, tiver saborizantes, Ou bem, seja, aí já é ultraprocessado. aquele que é o filé temperado, pode esquecer. Não, porque esse tempero desse tal filé temperado não é o tempero caseiro. Barrinha de cereal. Bom, infelizmente a maior parte desses produtos, dessas barrinhas que você vai encontrar são os alimentos ultraprocessados. E é muito fácil você perceber isso pela lista de ingredientes, onde você vai encontrar vários aditivos, várias substâncias que você nunca utilizaria na sua cozinha. A gente vai ter uma aula específica para a gente aprender a ler o rótulo, pois é isso que vai dizer se a barrinha de cereal é ultraprocessada ou se é comida de verdade. Dá para saber e a gente vai aprender aqui. Fruta seca. Um alimento de verdade, desde que ele seja um alimento minimamente processado, ou seja, desde que a fruta não tenha recebido adição de açúcar ou de aditivos. Então vamos resumir. Uma alimentação saudável de verdade se baseia em comida e, de preferência, feita na cozinha. E passa longe dos alimentos ultraprocessados feitos pela indústria. É por isso que saber cozinhar é uma ferramenta para uma alimentação saudável. Se for comida de verdade, pode tudo. E com isso, a pergunta não é se tem glúten ou não, se tem isso ou se tem aquilo. Se tem uma pessoa que tem uma intolerância, uma alergia, um determinado componente da alimentação, essa pessoa vai necessitar de uma nutricionista que vai ajudá-lo a se alimentar corretamente. E vendo que nesse nosso slide, nós temos dois grupos importantes de vitamina. Um grupo que são as lipossolúveis e um grupo que são as hidrossolúveis. As lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K, e as hidrossolúveis B, B2, B3, B6, B9, B12, que formam o complexo B, e a vitamina C. As hidrossolúveis, como elas são solúveis em água, que lembra que hidro é água, lipo, gordura, hidro, água. Solúvel, que ela é solúvel. Então,
As hidrossolúveis são solúveis em água e as lipossolúveis são solúveis em gordura. Essa gordura tanto pode ser animal quanto pode ser vegetal. Se eu tenho uma lipossolúvel, por exemplo, a vitamina K, então ela vai estar na gordura, então no meu corpo ela também vai estar na gordura. Ou seja, a chance de eu ter falta de vitamina A, D e K é menor do que a chance de eu ter falta de vitamina B e C. Porque a vitamina B e C, como ela está na água, quando eu eliminar a água, através de suor, através de urina, através de fezes, eu também vou estar jogando fora. Então, sei lá, se eu tomar uma grande quantidade de vitamina C, é importante, mas o excesso de vitamina C vai ser jogado fora com a minha urina, com o meu suor, com minhas fezes. Ou seja, não adianta você tomar grandes quantidades. Até porque o uso de vitaminas em quantidades acima do que o necessário pode levar à hipervitaminose, que é problemática, da mesma forma que a falta dela pode levar a uma hipovitaminose, que também é problemático. A vitamina D, a gente sempre fala de que existe grande problema de falta dela, porque a vitamina D eu não ingiro ela na forma somente de vitamina D. Eu pego uma provitamina D e depois eu preciso do sol, preciso tomar sol para formar a vitamina D por completo. Então a vitamina A, ela vai proteger o epitélio e é ótima para a visão. Por isso que aquela história de comer cenoura, porque a cenoura ela tem ácidos graxos, tem gorduras ricas em vitamina A. Vitamina D, absorção de cálcio e fósforo. Vitamina E, oxidação e radicais livres, contra isso. Vitamina K, ótima para a coagulação do sangue. Vitamina B, para respiração celular. B2, também respiração celular e formação de sangue. Vitamina B3, respiração celular e divisão celular. Vitamina B6, proteína e sistema nervoso. B9, formação do tubo neural no embrião. Também a gente está falando do embrião, é uma vitamina super importante para mulheres grávidas. B12, formação de hemácias e ácido nucleico. Vitamina C, síntese de colágeno e sistema imunológico. Como se fala síntese de colágeno, é por isso que muitas pessoas tomam vitamina C para melhorar a pele, para evitar rugas e coisas assim. E a vitamina C também é falada muito para gripe, justamente porque ela estimula o sistema imunológico. Ou seja, tomar vitamina C, ela ajuda o sistema imunológico a nos defender contra gripe e coisas assim.